Belo Horizonte, 21 de setembro de 2016, quarta noite. Encontro com a paz e a saúde ao livro. Médium Divaldo Pereira Franco. Espírito de Joana de Ângeles. Página 45. A crise social é uma descontinuadora do modus vivendi e do modus operandi vigentes, ensejando novos métodos de comportamento para que ocorram as mudanças necessárias ao equilíbrio do todo social. Página 48. Na atual crise social, o fenômeno parece repetir-se. A queda dos impérios assírio-babilônico, persa, cartaginês, grego, romano, otomano, austro-húngaro, e dar-se-á, sem dúvida, o mesmo no momento adequado, quando forem requisitados os cidadãos para preservar as conquistas da civilização, e esses escassearem, convocando-se então soldados para atender à fome do monstro da guerra, última alternativa do poder em estertor. É inevitável que, somadas todas essas crises individuais presentes nas criaturas com dificuldades interiores não resolvidas, apareçam em volume cada vez maior as crises gerais na sociedade, na política, na religião, na cultura, na arte, nos relacionamentos humanos, debordando nas lutas infelizes, em que os mais atormentados, os mais hábeis, fazem-se vitoriosos, passando a impor suas patologias e tornando-se invejados como vitoriosos. Página 69. A responsabilidade decorrente de cada ação moral praticada gera reação multiplicada e contrária, correspondente. A faz força F em B. A é responsável. B faz força menos F em A. O universo é responsável. 70 trilhões de células aglutinam-se em torno do modelo organizador biológico. O infinito nos desafia, na página 64. 67. O ser humano psicológico é muito mais complexo do que a sua constituição física encarregada, muitas vezes, de refletir seu estado interior. Luminoso, segundo a filosofia da religião de Rudolf Otto, aplica-se ao estado religioso da alma inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade. Livro dos Espíritos, questão 122. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Página 78. Ninguém pode impedir a luminosidade do Sol. Página 83. O Self abrange todos os demais arquétipos, ou é o responsável pela sua existência, especialmente harmonizando a ânima e o ânimos, cujos conteúdos constituem ele a síntese perfeita no que diz respeito às manifestações sexuais do ser, armazenando as experiências vividas anteriormente, ora em uma organização biológica, ora em outra. Sendo o Self, na sua estrutura psicológica assexuado, avança na escalada humana em busca da individuação, assimilando os méritos transcendentes no ânimos e na ânima, de modo a superar os impositivos biológicos da anatomia fisiológica, resultando em harmonia psicológica de comportamento. Meu Deus do céu! Superar os impositivos biológicos da anatomia fisiológica, resultando em harmonia psicológica e de comportamento emocional. Página 86. Trabalhando-se pela conquista da individuação de cada ser, o processo de evolução se encarregará de unir as criaturas em perfeita identificação de propósitos e de objetivos morais, dando lugar a uma geração nova conforme anelada por todos. Página 92. Quando a gente sai da ilusão, surgem a realidade e o dever, derrubando as máscaras da conquista pessoal de cada um, assim desnudando a individualidade que passa a ocupar o lugar da personalidade. É impraticável esperar-se que a união de dois indivíduos que se armam seja sempre tranquila, sem sinuosidade ou sem desafios emocionais. Porque normalmente se teme aquilo que se desconhece, há uma reação inconsciente para equacionar seus enigmas interiores, deixando-se que eles permaneçam com a sua dominação arbitrária. A imaturidade emocional prefere as atitudes agressivas. A união afetiva é, na página 100, uma empresa das mais complexas, pelo fato de a convivência contínua ser de natureza íntima, intransferível, interpessoal, exigindo responsabilidade e compreensão de ambos os membros. O tempo somente é desperdiçado quando passa em vão, na futilidade dourada, no jogo dos interesses mesquinhos, porquanto dele nada se obtém de útil senão o tédio e o desencanto.
Página 112. O espírito é sempre encarregado de modelar a existência que lhe é mais favorável. 113. Ninguém consegue atingir um nível de consciência mais elevado enquanto se encontre moralmente aprisionado nos compromissos negativos que procedem das experiências anteriores. 116. Diariamente, o cérebro do ser humano é bombardeado por incessantes informações de toda a natureza, aqui incluindo também as procedentes do mundo espiritual. Consciência seletiva, contínua e pessoal, nuclear ou primária, superior ou secundária. Seletiva. O que mais nos interessa ou se nos torna preponderante passa a merecer maior fulcro de atenção. Contínua. Conexões de memórias. Pessoal. Cada qual vê o mundo conforme a sua própria ótica, o que resulta na identidade de cada qual. Nuclear ou primária são trazidas as informações recebidas, a tordida inicial indispensável para a eclosão da superior. Animais a utilizam na caça para a sobrevivência. 122. As criaturas terrenas encontram-se em campos experimentais da evolução. Necessidade de evoluir a fim de encontrar a felicidade perdida. Livro dos Espíritos, questão 474. A subjugação não se efetua nunca, sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. A emoção automática e orgânica, o sentimento é consciente. Emoções negativas, hemisfério direito do cérebro. Positivas, esquerdo. Tudo quanto é agradável e prazenteiro é arquivado no esquerdo. As questões perturbadoras e afligentes repousam no lado direito. Controle sobre as emoções do cotidiano. Implica, desenvolvem o direito. Implica, tornam-se introspectivos, inseguros, insatisfeitos, pessimistas. Implica, exuda infelicidade. Quem estimula o esquerdo implica melhor humor, alegria, autoconfiança. Implica convivência agradável, inspira alegria, implica quantidade maior de linfócitos, riso terapêutico. O processo da evolução é inestancável. Página 133. Página 136. O espírito elabora o seu destino, sendo o semeador e o colhedor de tudo quanto realize. Chamamos o self do arquétipo primordial. Página 137 e 138. Felicidade do esforço. O empreendimento em si mesmo para lográ-la é que faculta por antecipada satisfação de bem-estar. É de fácil conquista quando se ama e não se espera retribuição. É um significativo sentimento de gratidão à vida. É a sabedoria de interpretar as situações mais difíceis como propósitos educativos e permanecer fiel. Diluir as emoções negativas como um sol benfazejo desfazendo a névoa que obscurece a paisagem. Novamente, a ilusão da sabedoria é tão fugaz quanto a névoa do amanhecer. Esvai-se aos primeiros raios do sol. A do agricultor e a de Deus apresenta-se quando o mesmo contempla a plantação enriquecida de flores, frutos, sementes, abrindo-se a colheita. Ela apresenta-se com simplicidade destituída de atavios e complexidades que somente a enfeitariam, sem produzi-la em realidade. Qual o mecanismo de fuga em relação à sua conquista verdadeira? Ela advém do autoconhecimento, da identificação do self com o ego. Assunto de felicidade é sempre relativo. A felicidade absoluta está na perfeição do ser.